Na carta aos Gálatas, nós temos algo maravilhoso no que diz respeito à natureza e à graça que recebemos em Cristo. No versículo 29 do capítulo 3, diz assim: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Guarde isto. O que significa ser descendente de Abraão? Filhos de Abraão. Mas nós somos filhos de Abraão no sentido da fé. Mas temos algo maravilhoso como Abraão teve. Pois se somos descendentes de Abraão, somos da família de Deus, e Deus é muito íntimo nosso, assim como Deus foi íntimo de Abraão. Na realidade, no versículo 6 diz assim: Porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, o próprio Deus, que Abraão tinha intimidade com ele, veio para o nosso espírito, veio para o nosso coração, porque agora nós somos filhos e o seu espírito, o Espírito de Jesus Cristo, veio para o nosso coração e ele clama, Abba, Pai. Portanto, a filiação está garantida em Cristo. Tal é o grau de intimidade nossa com Deus que nós temos, como descendentes de Abraão, a graça de orarmos. Para muitos, a oração é fazer um pedido a Deus e pedir por algo, para curar uma enfermidade, pedir a Deus para fazer um negócio ou resolver um problema que temos em nossa vida diária. Mas a oração nas Escrituras é muito mais do que isto. A oração é uma comunhão com Deus. Comunhão fala de presença. Então, para nós orarmos, nós temos que estar na presença de Deus. Deus tem que falar conosco e nós falarmos com Ele. As pessoas que são religiosas ou que levam uma vida espiritual frágil não têm ideia do que seja uma oração respondida ou do que seja ter comunhão com Deus. Muitos pensam em comunhão como simplesmente participar de uma ceia. Não é isto que as Escrituras nos ensinam. Na realidade, Jesus é Emmanuel, é Deus conosco. E a nossa experiência deve avançar. Deve avançar de tal maneira que sejamos como o crente Abraão. Vejamos em Gênesis a comunhão de Abraão com Deus em sua presença. No capítulo 18, no versículo 22, parte B, diz assim: Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? É que Deus estava para destruir Sodoma. E Abraão estava tendo comunhão com Deus. E Abraão decidiu interceder por Sodoma. Na realidade, a oração pode ser também uma intercessão. E também pode ser uma conversa que temos com Deus a respeito de determinado assunto. A minha experiência de oração é assim: quando temos necessidade de saber algo, de decidir algo sobre trabalho, sobre família, nós vamos a Deus, porque, como Abraão, nós estamos na presença de Deus. Então nós falamos com ele e ele fala conosco. E assim, é como neste diálogo. Abraão pergunta se ele vai destruir o justo com o ímpio. Verifique que, nesta comunhão, Deus mostra como é misericordioso. E, através desta oração ou desta comunhão que Abraão tem com o Senhor, Deus se mostra como é justo, verdadeiro
no seu juízo. Mas você, como ora? Alguns, quando vão orar, nem mesmo falam com Deus do seu problema. Simplesmente repete algo que os outros oraram ou que os outros escreveram. Alguns leem a Bíblia de maneira religiosa e pensam que o que está escrito aqui vai acontecer apenas na vida destas pessoas. Alguns leem ou sabem tudo sobre Abraão, mas na sua vida nunca aconteceu o que aconteceu com Abraão. Na realidade, o Evangelho é o cumprimento da promessa que foi dada a Abraão, pois Jesus Cristo é a boa terra, isto é, a boa mente, o bom coração, a boa semente, a boa palavra, o bom pensamento. Quando nós chegamos em Cristo, nós chegamos na boa terra. E a promessa de Deus a Abraão é a terra prometida. Cristo é a terra prometida. Lembre-se, só houve uma terra, isto é, um pó. Somente uma pessoa que participou do pó ou da carne, como nós, que ressuscitou. Então, somente ele é a boa terra, porque ele vive e ele venceu a morte. E a morte é a grande questão a respeito de nós mesmos, a respeito da terra ruim, é que a terra produz morte. Mas veja que, nesta comunhão, no versículo 24, ele diz assim: se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui também há uma revelação. Abraão chama Deus de o juiz de toda a terra. Lembre-se, terra não é o globo terrestre, não é a parte firme, a parte sólida do planeta. Terra nas Escrituras é o coração humano, é a alma humana, é o homem. Ele é o juiz de todo homem. Deus é o juiz de toda a terra. Então Deus julgará toda a alma. Deus julga todo homem. Deus julga todas as nossas ações, todas as nossas palavras. E prossegue. Versículo 26. Então disse o Senhor. Veja que Deus responde a ele porque ele está na presença dele e tem comunhão com ele. O cristão não é para ter comunhão com Deus tanto quanto o crente Abraão? Ou será o cristão menor do que Abraão? Sendo que Jesus disse que aquele que está no reino é maior do que João Batista, que não houve profeta maior do que ele. Logo, nós estamos numa nova aliança, muito melhor do que a aliança antiga. A questão toda é que as pessoas são ensinadas erradas. Tem mestres cegos ensinando cegos. Então, as pessoas não enxergam que podem ter comunhão com Deus, porque não veem Deus e não sabem da sua presença. Assim, criam e vivem situações religiosas. Alguns oram para que as pessoas sejam curadas, pessoas que estão enfermas, e elas morrem, nunca são curadas. Alguns oram com determinado objetivo e acontece exatamente o contrário. Se tivesse comunhão com Deus, Deus falaria com ele o que realmente iria acontecer, seja curar ou morrer. Por quê? Porque tem comunhão com Deus. Então Deus dirá o que vai acontecer, como Deus disse a Abraão a respeito de Sodoma. Portanto, esta é uma oração real, porque o reino veio. Alguns pensam, porque Jesus ensinou o Pai Nosso, que vai repetir o resto da vida. Se você repetir o Pai Nosso o resto da vida, você não compreendeu nunca que o reino vem. E você pediu para o reino vir, ele nunca veio para você. Então, Deus não te ouviu. Porque no Pai Nosso, Jesus ensinou a pedir-nos que venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Mas você apenas repete isto e nunca faz a vontade de Deus, nunca santifica o nome do Pai, nunca perdoa
uns aos outros, como ele nos ensinou, se não perdoarmos uns aos outros, nem o Pai vai nos perdoar. Portanto, medite sobre estas coisas, para que cheguemos a uma oração de comunhão. Lá na carta aos Coríntios, diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Portanto, isto se cumpre na nossa vida. E não devemos fazer nada, a não ser que Deus nos guie. Nem mesmo pregar o Evangelho. Você que leu o Evangelho já viu Jesus dizendo aos fariseus: olha, vocês saltam o mar e vão do outro lado do mar para converter as pessoas. E quando vocês conseguem converter essas pessoas, ao invés delas serem santas e se salvarem, elas se tornam 2 vezes mais dignas do inferno. Na realidade, a igreja falsa, a religião falsa, é pior do que algo que você cria na sua mente. Por quê? Porque torna a sua prática e te ilude. E você fica iludido na sua imaginação, no seu pensamento. Portanto, Deus nos deu o Filho. Leia Gálatas. Gálatas é a carta escrita pelo Espírito Santo para cortar o judaísmo na igreja. O homem gosta de fazer trocas com Deus, barganhas com Deus. Mas agora não há necessidade de fazer nenhuma destas ofertas. Nada. Porque Deus nos amou e nos deu o Filho. Temos o Espírito do Filho para termos comunhão com o Pai. Leia no capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 22 até o versículo 33, esta passagem de comunhão de Abraão com o Senhor. O Senhor veio e teve comunhão com ele. Abraão fez aliança da circuncisão, que apontava para a cruz de Cristo, o corte da carne. Todos nós precisamos ser cortados na nossa mente, senão jamais compreenderemos as Escrituras. Então, não teremos comunhão com o Senhor. Ficaremos apenas repetindo o que os outros dizem. Já perceberam que muitos que creem apenas repetem o que os outros fazem? Repetem o que os outros dizem? Não há nada de vida espiritual, nada de original, nada que brote da verdade. Portanto, medite sobre a oração. Medite nas Escrituras. O Espírito do Filho está com você, para que o acesso a Deus fosse aberto. É como está escrito em Efésios, temos acesso ao Pai. Fale com Ele. Se não tem comunhão, entre em comunhão com Ele, passando pela prova da cruz, passando pelo Calvário, morrendo com Cristo, ressuscitando com Ele, para que nesta comunhão tenhamos a experiência de filhos de Abraão, filhos do Deus vivo, aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo o homem ou segundo a carne. Que a graça de Deus e o amor de Jesus seja com todos vocês que creem no nome de Jesus. Amém.